Todo ser humano, ele necessita de coragem. Toda pessoa, ele necessita de coragem, independente, principalmente até os cristãos. Nós, cristãos, nós precisamos de coragem. Uma coisa que nós precisamos ter é fé. E para você ter fé, você precisa ter coragem, você precisa ser uma pessoa corajosa. E coragem, ela é uma coisa que Deus não nos dá. Deus nos dá coragem. Coragem é algo que nós precisamos, é uma decisão que a gente precisa tomar. É algo que a gente precisa entender que nós precisamos ter. Então você precisa entender que na sua vida você precisa ter coragem, porque fé é algo que você acredita que você não vê. Então para você acreditar em alguma coisa que você não vê, você precisa de coragem, porque a partir do momento que você começa a acreditar em coisas que você não vê, quando você começa a ter fé em determinadas coisas, a coragem é que vai fortificar essa sua fé. A coragem é que vai fortificar a sua fé para que você possa acreditar e ter fé em alguma coisa que aconteceu de ruim na sua vida, mas que você tem fé que é o processo que Deus está colocando na sua vida que vai te fazer melhorar. A coragem de você enfrentar um diagnóstico, a coragem de você olhar para um momento desesperado na sua vida, fortifica a sua fé e faz com que você tenha fé que o Senhor vai promover a vitória da sua causa, que o Senhor vai mudar o seu diagnóstico e que o Senhor vai trazer a vitória. Então a coragem é muito importante, até porque, como eu falei, ela fortifica a sua fé, ela fortifica a nossa fé. Então você ser uma pessoa corajosa é muito importante e não é uma coisa que Deus nos dá. Nós não podemos pedir coragem para o Senhor, porque coragem é algo que nós precisamos ter. Eu acredito que nós passamos por ocasiões na nossa vida que faz com que nós aprendemos a ter coragem, mas não é o Senhor que dá, é algo que nós escolhemos ter, que nós escolhemos e precisamos ter. Então, no vídeo de hoje, eu quero te falar um pouco sobre coragem, sobre ser corajoso e sobre pessoas que tem histórias na Bíblia que foram corajosas, e vão essas histórias bíblicas que eu vou falar para você que vai poder te motivar a você ser uma pessoa corajosa, porque no mundo que nós estamos hoje, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ser pessoas corajosas para enfrentar as coisas, para fortificar a nossa fé e para a gente chegar onde a gente quer chegar, para a gente concluir o nosso propósito, o nosso chamado aqui na terra também. Então fica até o final desse vídeo, que hoje você vai sair daqui uma pessoa corajosa. Eu quero edificar a sua coragem, eu quero aumentar a sua fé. Claro, as minhas palavras vão chegar até os seus ouvidos, mas eu creio que o Espírito Santo vai colocar isso no seu coração. No final desse vídeo aqui, quando você sair desse vídeo, você vai ser uma pessoa muito mais corajosa do que você chegou. Seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vindo à direção. Que você se sinta confortável aqui. Se você não é inscrito, se inscreve, ative essa notificação para você não perder os vídeos que saem aqui nesse canal. Deixe seu like também, o YouTube entender que esse vídeo aqui ele é relevante e que essa palavra possa chegar a mais pessoas, pessoas que também precisam ser corajosas e que precisam ser pessoas edificadas nessa parte da vida espiritual delas. Como eu já falei no início do vídeo, nós precisamos ter coragem, e coragem não é algo que Deus nos dá. A gente pode pedir força para Deus, a gente pode pedir para o Senhor nos fortificar, nos tornar pessoas mais fortes. Agora, coragem é algo que nós precisamos decidir ter nas nossas vidas. E coragem, ela é muito importante na nossa vida. Então, você precisa ter coragem, você precisa ser corajoso. A primeira pessoa que eu quero falar para você, que foi uma pessoa muito corajosa na Bíblia, é o rei Davi. Davi, ele teve um momento em que ele teve que ficar frente a frente com o gigante Golias, um gigante que tinha ali seus 3 metros de altura, mais de 3 metros de altura, e que sempre estava, ele passou dias e dias confrontando o povo, né, os soldados do povo de Deus, né, os soldados de Israel. Davi, ele teve coragem de chegar até Saul e dizer que ia lutar contra o gigante Golias, independente das circunstâncias, independente da altura de Davi, pois Davi era um menino pequeno, de baixa estatura, o menor da sua família de baixa estatura. Começaram a rir e dizer que ele não iria conseguir, começaram a zombar de Davi, começaram a desacreditar de Davi, e Davi teve coragem de ir até o rei Saul e dizer: rei, eu vou lutar contra esse gigante. Davi, ele não aceitava, para Davi era inadmissível
que o gigante Golias ficasse afrontando os soldados de Israel e que ficasse debochando da cara dos soldados de Israel. E ele disse: rei, não se preocupe que eu vou lutar contra ele. E aí Saul começou a questionar Davi, dizer: não, você não vai lutar contra o gigante. Você é pequeno, você é magrinho, você não vai. E Saul teve coragem mais uma vez de dizer para o rei Saul: Senhor, eu já lutei contra leões, eu já lutei contra ursos e o Senhor me deu os ursos e os leões na minha mão. Então Davi ele passou pelo processo de enfrentar leões, de enfrentar urso, de enfrentar leão, de enfrentar urso, e Deus havia entregado eles a Davi. Então ele também tinha a convicção e a certeza, ele tinha a fé que o Senhor iria entregar o gigante em suas mãos. Ele teve coragem para enfrentar e teve fé para confiar que o Senhor iria entregar nessa mão. Uma coisa fortaleceu a outra, a coragem de Davi fortaleceu a fé dele. Mais ainda, e Davi, aos olhos humanos, Davi não tinha como vencer o gigante Golias, mas Deus, tendo graça em Davi, entregou o gigante nas mãos deles e Davi derrotou o Golias. Outra pessoa que foi uma pessoa de muita coragem, que eu quero mostrar aqui para vocês, foi uma mulher chamada Abigail. Abigail, ela era casada com um homem chamado Nabal. Nabal era um homem que tinha rico, tinha muitas ovelhas, e Nabal ele estava fazendo um banquete. E o povo, e Davi, sabendo disso, pediu aos soldados que fosse pedir um pouco de comida a Nabal, até porque Davi ele cuidava das ovelhas, olhava as ovelhas de Nabal. Então Davi mandou os soldados ir até lá. Só que quando os soldados chegaram até Nabal, Nabal perguntou: quem que é esse filho de Jessé chamado Davi? Zombou da cara de Davi e disse que não ia dar comida nenhuma para eles. Os soldados voltaram. Quando eles contaram a Davi, Davi mandou todos tacar a sua espada e que ele afirmou que ele ia acabar com todas as pessoas que estavam na casa e acabar com toda a casa de Nabal. E aí as pessoas descobriram que o soldado de Davi estava indo a encontro à casa de Nabal para acabar com todas as pessoas. A esposa dele, Abigail, sabendo disso, ela juntou tudo que ela tinha de mais valioso, comida, tudo que ela tinha de mais valioso, e foi ao encontro a Davi. E quando ela chegou ao encontro a Davi, ela explicou que o marido dela era uma pessoa muito arrogante, que não pensava, que não media as palavras, e ela começou a tocar no emocional de Davi, dizendo: olha, você ainda vai ser rei de Israel e você não vai querer carregar essa culpa junto com você. Então Davi aceitou aquela proposta, de Abigail e voltou, perdoou o que tinha acontecido e voltou. Abigail ela foi uma mulher que ela tinha coragem de saber disso tudo, reunir tudo que ela tinha de mais valioso e ir em encontro até Davi, e ao chegar perto de Davi, ficar prostrado a Davi de joelhos e conversar e tocar no emocional de Davi, dizendo que ele ainda iria ser rei. Então Abigail, ela é mais uma pessoa que teve coragem para transformar algo que seria acabado em renovação. Eu quero passar uma mensagem muito importante para você que ficou até o final desse vídeo. Se você é uma pessoa que você não conseguiu ter resultados na sua vida espiritual, se você é uma pessoa que muitas coisas ainda não chegaram no ponto que você quer, se você está travado em algo na sua vida, você tem que compreender muitas coisas, que todas as coisas da sua vida precisam de uma ação sua. Então, para Davi derrotar Golias, ele teve que ter coragem. Para Abigail e até Davi, ela teve que ter coragem. Para Raabe, que eu não citei, mas para Raabe esconder os espias dos soldados, ela precisou ter coragem. Coragem é muito importante. Você precisa ter coragem. Às vezes o seu relacionamento não está muito bom, às vezes o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua família, o seu relacionamento com Deus não está bom porque você não teve coragem, muitas vezes, de abandonar alguma coisa que está dando errado, que está te trazendo mal, deixar isso para trás e conseguir dar um passo a mais, se libertar de muitas coisas e dar início a novas coisas que vão te fazer bem nesse momento. Coragem de buscar mudança, coragem de sair de algo que você já está acostumado a fazer e que você se sente pressionado para dar um passo a mais, coisas que vão ter melhoras. A gente precisa entender que nas nossas vidas, para nós
alcançar uma coisa que nós precisamos alcançar, tudo passa por um processo. Muitas vezes a gente pensa que alguma coisa está dando errado, mas na verdade Deus, ele nunca erra. A gente pensa que ele está errando, mas na verdade é um processo que nós precisamos passar para a gente conseguir alcançar algo que a gente quer ou algo que a gente precisa alcançar. Entendemos que tudo aqui que nós fazemos é tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então ele sempre vai nos moldar para que a gente chegue a um ponto que a gente possa ser usado por ele, para que a gente possa ser feito como instrumento por ele, para alcançar pessoas que necessitam da gente, para melhorar o estado de vida delas, conhecer até o amor de Jesus ou melhorar o relacionamento que elas têm com Deus. Então você precisa de coragem. Talvez tenha pessoas que estão precisando de você e você não está tendo coragem para dar um passo a mais no seu ministério. Talvez você tenha uma pessoa que tem dom para louvar, você tem dom para pregar, mas você não está dando um passo a mais. Você não está tendo coragem para sair do seu canto e dar um passo a mais e seguir o seu caminho que você precisa seguir, que Deus quer colocar você em um lugar que você precisa estar. Então, eu quero passar para você uma mensagem que você precisa de coragem. Tenha coragem. A palavra do Senhor diz: seja forte e corajoso. Peça força ao Senhor e decida ter coragem na sua vida. Decida ser uma pessoa corajosa. Decida ser um homem de coragem, uma mulher de coragem, para você conseguir enfrentar suas batalhas, para você conseguir edificar a sua fé, aumentar a sua fé. E quando você se tornar uma pessoa corajosa, é uma pessoa que, independente de uma coisa, tem coragem, é corajosa, você vai ver que é muito difícil. Na verdade, é impossível alguma coisa te derrubar. Primeiramente, porque você tem o Senhor na sua vida, é o seu centro, você está sempre ouvindo com Ele e você tem coragem de enfrentar as coisas que aparecem, coragem de passar por esses processos que acontecem e que aparecem na sua vida. Então, eu espero que eu tenha edificado essa parte da sua vida, e que a partir desse vídeo aqui você saia uma pessoa corajosa e consiga passar pelo que você está passando agora, enfrentar essas coisas e chegar no ponto que Deus quer que você chegue e alcançar o que Ele tem para sua vida. Desejo a você paz e prosperidade e até o próximo vídeo.